good afternoon. Welcome. Olá a todos, a todas, boa tarde, bom dia, bem-vindos à conferência do ICLEI a respeito da importância da participação regional e local na divulgação financeira. Eu sou Alice Daniela Torres e hoje vou moderar a sessão com o Nicola Iesa. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Vamos começar a sessão com novidades importantes para vocês. Por favor, saibam que estão mutados. Se quiserem se desmutar, nos avisem. Por gentileza, saibam que teremos essa sessão com interpretação para espanhol e para o português. É uma grande satisfação oferecer isso aos participantes da América Latina e da região do Caribe. Obrigada por estarem aqui. E também gostaria de mencionar que gostaríamos que interagissem conosco na sessão. Nós os convidamos, as convidamos para colocar as perguntas no chat e também temos então essa possibilidade. Vou fazer uma breve introdução, estaremos juntos aqui por 1h30. Vamos começar aqui com as boas-vindas do Holger Hobrer, que é o vice-diretor regional do ICLEI Europa. Depois teremos uma sessão a respeito de divulgação financeira para os governos locais, como podemos apoiar a ação climática das cidades juntamente com o CDP e o ICLEI. Depois teremos, então, uma discussão facilitada pelo Nicola Iesa, meu colega. Vamos discutir mais profundamente a divulgação de dados financeiros e climáticos e como isso está gerando uma revolução na ação climática e nos processos financeiros no mundo inteiro. Depois teremos o fechamento e gostaríamos de ver as suas perguntas, ouvi-las para podermos respondê-las. Agora, para começar, vou diretamente para o conteúdo. Vou passar a palavra para o diretor regional do ICLEI Europa, Holger Robert. Muito obrigado, Alice Daniela. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, onde quer que estejam. Obrigado por estarem nessa sessão importante da conferência Daring Cities. Hoje, nós vamos falar sobre finanças climáticas e a importância para os governos locais e regionais e para as administrações, para que possam se engajar nesse tópico. Nós queremos aqui revelar, padronizar e monitorar informações sobre os riscos climáticos, atividades financeiras. Isso tem que ser entendido pelos intermediários financeiros, os bancos e instituições. E por que isso deve ser compreendido? Então, a ação climática para a mitigação e adaptação está no topo da prioridade da agenda dos governos locais. Muitos de vocês estão se engajando nessas agendas também, diariamente. Então, esse relatório financeiro ligado ao clima é uma ferramenta-chave para os governos locais e para nós que representamos os governos locais, para que possamos avançar na ação climática de maneira global, para que sejamos mais visíveis do ponto de vista financeiro e sustentabilidade ao mesmo tempo. Ou seja, é um motivo excelente para nós estarmos aqui no dia de hoje discutindo o tópico. Queremos destacar a importância dos relatórios financeiros. Isso tem que estar no centro das discussões financeiras e climáticas das cidades. Esse tipo de relatório caminha numa trajetória paralela. Na verdade, ele não é cruzado. Nós temos que preencher a lacuna para os governos locais, para divulgar essas informações para os investidores. Essa a lacuna, na verdade, nunca foi fechada. Entretanto, o futuro não pode esperar. Nós não temos tempo a perder neste momento. Ren Ariely, o vice-prefeito de Tel Aviv, se ele está certo, ou teremos uma crise climática, uma crise de biodiversidade, que é uma crise da humanidade, da civilização, na verdade, então cabe a nós, com certeza, que precisamos então tomar ação. É a nossa tarefa como seres humanos atuar, agir, e precisamos fazer isso agora. Isso estabelece um caso muito forte para os dois lados, o lado das finanças e o lado público. Eles devem conversar entre si e o relatório pode ser um meio de promover essa conversa, facilitar a discussão entre as finanças e o lado público. Esse debate vai ser feito de maneira informada e, para isso, precisamos compreender melhor esse tópico e o que esse tópico de fato significa, o que nós queremos dizer com divulgação financeira relacionada ao clima.
Bom, com a minha compreensão básica aqui, eu suponho que essa divulgação financeira voltada para o clima é um processo através do qual fornecemos detalhes da sua renda, dos seus ativos, do seu passivo, usando uma declaração financeira, um demonstrativo financeiro. É isso que sugere, né? Mas o espectro de divulgação financeira e climática é amplo, esse escopo não é fácil de ser reconciliado. Então, uma tarefa para nós é a força-tarefa para a divulgação de dados financeiros e climáticos, TCFD, que agora também incluiu N de natureza, ou seja, é o primeiro passo importante nessa direção. É um esforço global dessa força-tarefa. Esse tipo de divulgação, ele é muito bem compreendido pelo setor financeiro, pelo setor privado. E na minha região, aqui na Europa, nós envidamos esforços nos últimos anos para nutrir um mercado mais sustentável. E foi, portanto, a União Europeia, liderada pela Comissão Europeia, que estabeleceu uma nova taxonomia para finanças sustentáveis. Isso foi colocado na mesa. E a Comissão Europeia também seguiu as recomendações da TCFD, publicando diretrizes de relatório para as corporações. E em abril desse ano, recentemente, eles também publicaram a a divulgação e a regulamentação para a divulgação financeira e climática da União Europeia, e isso é exigido dos provedores de serviço e os proprietários de serviços financeiros que têm que avaliar e divulgar os dados de meio ambiente, social e governança, conhecemos como ASG em português. E isso dará um outro impulso para os operadores do mercado financeiro para que tenham portfólios mais sustentáveis e que forneçam isso aos seus investidores. Nós não podemos falar sobre divulgação de dados climáticos se não compreendemos todo o trabalho que é necessário para preparar o input, os dados de entrada para essa discussão. No ICLEI, na minha organização, a gente vem trabalhando por anos já no Daring Cities para avançar com as estratégias climáticas, levando em conta as emissões de gases de efeito estufa, planejando ações de mitigação e fornecendo ferramentas para lidar com a ação climática de maneira efetiva. Nessa jornada, tivemos muitos parceiros, organizações assim tão importantes, mas uma que eu gostaria de destacar, que é o CDP, o projeto de divulgação de carbono. Com eles, trabalhamos com as cidades para avançar na ação climática e na divulgação financeira de dados. Estamos aqui e vamos descrever como estamos trabalhando de maneira cooperativa para ter as cidades nessa jornada com o CDP e o ICLEI e na trilha que estabelecemos, e também com a compreensão correta, ligando a ação climática no nível local e também esquemas financeiros efetivos que podem desencadear novas oportunidades de investimento nessa época, época de mudança e transformação. Estamos aqui, então, com o CDP e ICLEI, especialistas financeiros e climáticas, vamos entender estruturas como a força-tarefa para a divulgação de dados financeiros e climáticos, e as partes interessadas estão se preparando para adotar essa estrutura no futuro, em linha com a crise energética e climática para lidar com as demandas, para promover ações aceleradas de finanças sustentáveis. Eu espero trabalhar com todos vocês para inspirar uma troca. Gostaria de agradecer a todos os colegas que estão aqui envolvidos, mas especialmente gostaria de agradecer, vou destacar algumas pessoas, os meus colegas na secretaria, o Yunus, a Daniela Torres, os colegas do ICLEI na Europa que prepararam todo esse evento para vocês, ok? O Nicolá também, e desejo a vocês uma sessão inspiradora. Muito Thank obrigada. you very much, Olker, for situating us Obrigada in por nos theme of situar financial disclosure and nessa área transparency. de I think we can divulgação measure this. financeira e That's ação that climática. made a Obrigada pelas wonderful palavras. introduction, and Você now fez we uma are incrível going to go introdução, deeper então into agora that. nós I vamos think that nos for some aprofundar of nesse us it's a new tópico. Eu topic, acho que for para others alguns de it's nós é um we tópico have more novo, para experience on it. outros We eles are já têm happy mais that we experiência, mas discuss estamos this topic. satisfeitos em Perhaps discutir tudo furthermore, we isso. can take this A primeira discussion with abordagem que a gente vai fazer how para we essa see here discussão é como o financial disclosure for TCFD local e a governments. divulgação financeira e What is it climática and para how os it can governos support locais. O que é isso e governance. And como so nós for podemos that, I apoiar as like to ações invite climáticas? my Vou CDP convidar or então ICLEI agora o partner CDP, o on this parceiro do ICLEI wonderful CDP, discussion and nessa insights jornada on para nos what dar aqui CDP is doing on this insights sobre behalf. o But que o before CDP going está on, I fazendo. think that we are going to E have an antes disso, interactive vamos exercise to ter um understand this exercício concept. So if we interativo can para please entender o turn conceito. on Por our gentileza, um, vamos ativar o Slido Slido com a platform, enquete. please. É a We have plataforma two Slido. initial Vamos colocar aqui, questions então, for our
uma pergunta inicial para os participantes. Como eu disse antes, nem todos conhecem esse tópico. Nós gostaríamos que vocês participassem do Slido. A gente vem trabalhando com o CDP por vários anos, em vários aspectos. Estamos trabalhando nessa trilha CDP e CLEI. Você conhece esse track? Você atualmente divulga as suas informações nessa trilha, no CDP e CLEI track? Perfeito. Temos aqui uma diversidade, portanto, de níveis de compreensão sobre o que é esse track. Algumas cidades já estão, então, fazendo esse tipo de divulgação junto a nós, junto às duas organizações, CDP e CLEI. Olha, boa parte dos nossos participantes tem algum conhecimento a respeito desse track entre o CDP e CLEI. Então, vamos ouvir do CDP o que é, então, esse track, essa plataforma que temos há vários anos. Obrigado por participarem do Slido. Então, agora vamos nos aprofundar no conteúdo. Muito obrigada. Gostaria de convidar a Alexandra Hill, do CDP, e também a Lucy Latham, que vão compartilhar conosco o papel do CDP nesse processo. Com você, Alex e Lucy. Muito obrigada, Daniela. Eu acredito que a Alex já compartilhou os slides e todos espero que possam me ouvir claramente. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Lucy Latham, estou aqui com a colega Alex Hill, que depois vai se apresentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre a força-tarefa para a divulgação financeira e climática, vou chamar de TCFD a partir de agora, e as oportunidades para os governos locais. Vamos ao próximo slide, por gentileza. Primeiro, rapidamente, vou apresentar o CDP. Provavelmente muitos de vocês, dada a enquete, já nos conhecem, mas nós somos uma organização sem fins lucrativos, como a Daniela disse, parceiros de longo prazo com o ICLEI. Nós trabalhamos juntos para hospedar essa plataforma CDP ICLEI Track, que é a principal plataforma de responsabilização financeira e ambiental para as cidades. A gente faz isso porque acreditamos que a informação é a base fundamental para a ação. Juntos, nós ajudamos as cidades a medir, compreender e abordar o seu impacto ambiental, com o objetivo final de garantir uma economia pujante que funcione para as pessoas e para o planeta também. Esse trabalho também é apoiado por uma série de parcerias com outras organizações globais, por exemplo, o C40, e a WWF, por exemplo. E juntos nós buscamos transformar o meio ambiente para que se torne aí um tema importante, para que seja agilizado, para fornecer insights que irá orientar ações em todos os níveis, níveis de governo e níveis de política também. Nós temos aqui uma ideia dos atores e partes interessadas com quem trabalhamos em 2021. A gente precisa atualizar para os números de 2022, com certeza, mas além dos mais de 1.000 governos que usam a nossa plataforma, o CDP também fornece plataformas para corporações, investidores e para a cadeia de suprimento. No ano passado, como podem ver, nós tivemos 13.000 empresas do mundo inteiro que fizeram seus relatos para o CDP e mais de 700 investidores que representam mais de 130 trilhões de dólares em ativos. Eles solicitaram dados através de nossa plataforma. Então, nós voltaremos a essa questão, porque é muito interessante poder ver aqui com vocês os investidores e o setor privado que precisam de dados, e a TCFD realmente desempenha um papel importante. Vamos ao próximo. E rapidamente, vocês também podem ver aqui a disseminação regional de nossas cidades. Vocês podem ver a distribuição no mundo inteiro. Estamos realmente animados que ao longo dos anos a gente possa ver isso, um aumento global ano sobre ano. Então agora eu vou passar a Alexandra, que vai apresentar em detalhes a TCFD e depois a gente volta a falar ao CDP e CLEI Track e ver como tudo está alinhado. Passo para você, Alex.
Muito obrigada, Lucy. Eu sou a Alex e vou falar especificamente sobre a TCFD e vou fornecer dados detalhados. Já devem ter visto, não é? No noticiário, na mídia, e vocês podem ver que é um assunto que será mandatório, haverá divulgação financeira. As autoridades já aprenderam a respeito da importância desse tipo de divulgação, especialmente no mercado de capitais. Para as empresas, essa divulgação já são mandatórias no Reino Unido e nos Estados Unidos foram propostas regras para torná-las obrigatórias, especialmente para os governos locais. A divulgação financeira e climática é uma melhor prática e ajuda a gente a ficar à frente do jogo. Algumas cidades hesitam em divulgar os seus dados ou se aprofundar nos seus riscos, porque ficariam menos atraentes para os mercados de capitais. Mas isso não é ideal. Há uma obrigação legal de divulgar os dados e os investidores já estão buscando os títulos e que gostam que as empresas digam, as cidades digam e falem a respeito da divulgação dos seus riscos. Elas têm que assumir, então, os seus riscos. Muito bem. Uma das estruturas para a divulgação financeira é a força-tarefa para esse tipo de divulgação financeira e climática, TCFD. Eu não vou falar, vou falar só a sigla, TCFD. Bom, nós envolvemos aí a divulgação de dados financeiros que as instituições fazem quando se engajam no mundo financeiro. Foi estabelecida lá no ano de 2015, sob a liderança do Michael Bloomberg e o Michael, que era um líder do Conselho de Estabilidade Financeira. O objetivo era catalisar o mercado financeiro para que se focassem nos riscos financeiros ou para dar um contexto da estabilidade financeira. Isso foi lançado como resposta à crise financeira de 2008. Então, decidiram se focar na estabilidade financeira. Então, o mesmo conselho reconheceu o risco sistêmico da mudança climática e como isso afeta os mercados financeiros. Ao motivar e promover uma divulgação mais consistente a respeito dos riscos, isso vai fazer parte da tomada de decisão dos investidores, fazer parte do engajamento dos stakeholders que ficarão cientes dos riscos climáticos. As recomendações foram lançadas no ano de 2017 e, desde então, mais de 3.000 empresas já apoiaram essa iniciativa. A estrutura da TCFD é organizada em 4 pilares que vocês podem ver aqui à esquerda, que inclui a governança, estratégia, gestão de risco, métricas e alvos. Nos 4 pilares, nós temos 11 recomendações. E é importante reconhecer que a TCFD não é um scorecard, não é uma classificação, na verdade, uma abordagem baseada em princípios. Não diz, por exemplo, reduz as emissões em X. Na verdade, faz perguntas a respeito do processo que é realizado para identificar os riscos ou para integrar o clima nas decisões que são tomadas. Então, para ajudá-las a compreender como CDP e TCFD caminham em conjunto, vamos discutir o que, como e onde. Vamos começar com as estruturas. Olha, elas podem ser consideradas como o quê? Ela informa a comunidade, o governo local, sobre o que deveriam estar fazendo. Não diz exatamente como fazê-lo. Uma estrutura pode dizer, por exemplo, você tem que divulgar as suas emissões de carbono, mas não dizem como. E os padrões e normas são o como, aí são mais específicas. Fornecem diretrizes técnicas nesse caso. Usando o exemplo das emissões novamente, digamos que você mede as suas emissões e as normas e padrões dizem como fazê-lo. E aí depois o CDP entra em ação, porque aí você vê onde divulgar. O CDP atende às estruturas e às normas para ter uma plataforma padronizada para divulgação de dados. O CDP ajuda a fornecer e a reduzir o ônus do relatório e pode ajudá-lo a minimizar as sobreposições desnecessárias. E descobrimos que diferentes instituições financeiras pedem informações diferentes para as agências que concedem créditos. E essa divulgação pode ser feita num único local para os governos locais. O CDP é o maior mecanismo do mundo para a divulgação de dados, o maior repositório dos dados de TCFD para o clima. Vou passar de volta para a Lucy, porque ela vai falar mais sobre os questionários do CDP.
Obrigada, Alex. Então, para todos que responderam na enquete, eles disseram que já fizeram relatórios usando o CDP e Clay Track. Parabéns, porque agora estão plenamente alinhados com a TCFD. Isso é uma boa notícia. Se vocês não divulgaram seus dados, ou em linha com a TCFD, nós recomendamos que vocês deem uma olhadinha no nosso website, dando uma olhadinha nos materiais, porque utilizando então essa estrutura para operações municipais pode de fato aprimorar a sua coleta de dados, assim como ajudá-lo a construir a capacidade interna para lidar com os riscos e oportunidades climáticas. E isso é importante para o investimento. Um bom exemplo disso é que CDP e o ICLEI juntamente com vários outros parceiros, estão trabalhando com o EBRD, que é o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, e reconhecem aí essa oportunidade. Outros programas do CDP, incluindo o Matchmaker, que faz aí a compatibilização, ajuda os governos locais a conseguir o máximo de sua divulgação e se conectar com oportunidades de financiamento, investimento e apoio. Mais um slide, Alex, por favor. Você também encontra muita orientação aqui na plataforma CDP e Clay, incluindo aqui orientações técnicas. E conforme vocês passam pelo questionário, vocês verão que há várias perguntas que têm aí o tag da TCFD. Então, vocês saberão que perguntas fazem parte do processo de divulgação da força-tarefa da TCFD. Então, agora eu vou passar para a Nua Eltiney, do ICLEI. Ela vai falar sobre os recursos adicionais e a capacitação que existe para avaliar, os riscos climáticos, as oportunidades climáticas. A Nuha já está aqui conosco, passo para você. Obrigada, Lucy e Alex, pela apresentação excelente. Boa tarde, boa noite. Eu sou a Nuha Eltiney. Eu trabalho para o ICLEI, sou diretora de divulgação financeira voltada para o clima e também faço parte da equipe de recursos sustentáveis. É um prazer estar aqui, falando aqui sobre o que a Daniela falou, o que o Dr. Horter falou, e também após a apresentação das nossas colegas do CDP, então falaram sobre as diretrizes da TCFD, abordando o que é a estrutura, mas também onde a divulgação acontece no CDP e CLEI. Então, nos próximos minutos, eu vou falar mais sobre o como. O nosso papel como ICLEI, na nossa capacidade técnica, nós temos que avaliar os riscos climáticos e dar exemplos de cidades da rede ICLEI e também abordar como realmente nós podemos olhar profundamente, avaliando o clima, não apenas com a lente física, mas também avaliando o risco de transição. Eu vou falar sobre as principais ferramentas que temos à disposição no ICLEI para a área financeira, que é um dos nossos programas. Então, agora, no próximo slide, vou lhes dar aqui um panorama geral rápido sobre o ICLEI como organização e o trabalho que a gente vem realizando para a divulgação financeira e climática. Desde 91, o ICLEI vem implementando os métodos pioneiros e protocolos técnicos, são softwares e programas de capacitação para mitigação do gases de efeito estufa e também para planejamento de adaptação climática em milhares de governos em 125 países, governos locais, né? Na nossa jornada, e em linha com a estrutura da TCFD, nós apoiamos as cidades com a nossa matriz sobre riscos climáticos e também nós integramos isso na divulgação financeira. Mais importante, nós geramos indicadores quantificáveis, indicando como a avaliação de risco pode ser feita e como isso pode estar em linha com a gestão da cidade e sua tomada de decisões. Se nós clicarmos, nós podemos ver como isso acontece no ICLEI. Nós apoiamos as cidades para que desenvolvam planos de ação verdes e também o plano de ação de energia verde, que quer dizer CCAPS, e como isso pode levar ao desenvolvimento climático resiliente.
Isso não pode ser conquistado. Se a gente clicar de novo, nós podemos ver que isso não pode ser conquistado sem a estrutura de neutralidade climática do ICLEI, que se concentra aqui na ação visando a mitigação e a adaptação climática como pontos de entrada para ajudar as cidades a emitir as suas emissões de gases de efeito estufa de maneira drástica, reinvestindo e compensando essas emissões. Então, aqui, nós, como ICLEI, nós acreditamos que esse sistema é parte de um território mais amplo das cidades. Nós temos a interconexão entre os governos locais e regionais que abordam o clima a partir da compreensão das conexões entre avaliar riscos e multiplicar os efeitos. Com essa compreensão integrada da ação climática para o desenvolvimento sustentável, essa estrutura, a estrutura do ICLEI para neutralidade climática, faz parte do esforço Green Cities, do nosso programa Green Cities, e que busca incluir a ação climática na operação governamental através do registro de carbono e também através do uso de dados, como nós vimos na apresentação do CDP ICLEI. Agora, no próximo slide, eu gostaria de mostrar um exemplo aqui que nós tivemos da municipalidade. É uma parceria que nós temos, ENESAP, que busca apoiar as cidades para monitorar, medir e atingir a redução das emissões de gases de efeito estufa, as metas de mitigação. Então, no governo do Canadá, e nós temos aqui a Universidade de Waterloo e a Federação de Municipalidades Canadenses. Esse programa tem o objetivo final de garantir que a redução de emissões tenha projetos, programas e que estejam em linha com o compromisso canadense. Elementos importantes aqui que o ICLEI considera nessa implementação de estratégia, não é apenas um programa horizontal, ele é um programa vertical também. É um programa de 3 anos que busca gerar uma ampla faixa de produtos, começando com a revisão de literatura, pesquisa, melhores práticas, e esses projetos também levam em conta 4 municipalidades. Nós queremos, então, seguir adiante com esse programa e entender como isso pode ser benéfico para essas cidades, para ajudá-las a avançar na padronização de um sistema de métrica, para poder ter a medição aí de suas emissões, assim como sua divulgação. O segundo ponto que eu quero abordar aqui na apresentação, que está no próximo slide, é compreender como nós ajudamos as cidades, não apenas a abordar o risco físico, mas também o risco de transição. Aqui vamos mencionar as 5 vias principais do ICLEI, que faz parte aí da nossa conferência. Isso foi gerado em 2008 em Montreal. Isso foi projetado para gerar uma mudança sistêmica, impulsionadores para implementar soluções integradas e também aprimorar o pensamento voltado para o risco climático. A abordagem do ICLEI não fica limitada aos riscos e desafios físicos, mas fica relacionada também às vias de resiliência e intersecção entre esses 5 caminhos. Falamos de riscos de transição. Isso significa que estamos falando sobre como promover mudanças em políticas, tecnologias e mercados, e isso vai se concretizar na mudança e numa economia menos voltada para o carbono. Tudo isso está associado com o que nós chamamos de legislação, a estrutura regulatória e também transformações legais e tecnológicas. E com isso, nós sempre avaliamos essas 5 vias de solução como um caminho para entender os riscos de transição em potencial e também para verificar como os riscos estão distribuídos num sistema urbano e como isso é gerado pela forma que projetamos, construímos e provemos os serviços nos sistemas urbanos. Passando agora para o próximo slide, eu quero trazer um exemplo de como é que esse mecanismo de entender a transição acontece. Como nós falamos anteriormente, a colaboração entre o ICLEI e o EBRD traz esse projeto que examina estratégias de governança corporativa dentro das diretrizes TCFD. Nós temos diversos serviços propostos desenhados para facilitar
que haja disseminação de oportunidades dentro de municípios selecionados. E isso sempre está alinhado com o que nós mencionamos antes, bem como contribui para a modernização do ecossistema e considera também atividades de construção de capacitação, conscientização para ajudar as cidades a moldar seus planos de ação de governança corporativa. Com isso, então, eu passo para a última parte da minha apresentação, onde nós falamos mais sobre o financiamento e a ferramenta que nós temos no ICLEI, onde falamos dessa mudança de arcabouço para implementação. E aqui nós temos o programa de ações transformativas que tem o desenho de ajudar as cidades a amadurecer seus projetos e os tornar prontos para financiamento e implementação, e acelerando, né, as emissões net zero e desenvolvimento climático resiliente, com o potencial de envolver mais de 105 bilhões de euros. Aqui, o ICLEI tem o foco em customizar os serviços em direção a atingir a maturidade para que esses projetos possam ser financiados e estejam prontos para o financiamento. Meu último slide mostra os diferentes estágios em que as cidades enfrentam com o desenvolvimento desses projetos através do programa TAP. E aqui eu quero concluir enfatizando que o TAP, as solicitações estão abertas até o dia 15 de dezembro, sem restrições aos elementos geográficos sendo propostos. E nós tentamos ajudar os governos locais a refinar seus planos e amadurecer e avançar os projetos ao mesmo tempo. Aqui, então, eu, por último, digo que nós todos incentivamos as abordagens de adaptação e integração. Eu quero finalizar agradecendo vocês e agora abrimos para qualquer perguntas que vocês possam ter. E o secretariado do ICLEI. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada também ao Alex e à Lucy por nos introduzirem a esse assunto a respeito do Climate Disclosure. E é importante nós entendermos que antes de disseminação, nós precisamos trabalhar muito nisso. É aí que as cidades têm que dar um passo adiante e avançar na jornada climática. Agora, então, nós vamos lançar uma nova enquete no Slido para que nós possamos nos situar nesse processo antes de passar para a próxima parte da sessão. A pergunta é: que tipo de transparência financeira relacionada ao clima acontece na sua organização? Nós ouvimos sobre o TCFD e o CDP Clay Track. Que tipo, então, de disclosure financeiro existe na sua administração? Nenhuma das anteriores, ok. Nós sabemos que algumas cidades já são parte do CDP e Clay Track. E esse é um tópico bem emergente. Eu acho que o TCFD e disclosure financeira depende do país, da região do mundo. Esse processo é diferente. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês as últimas informações sobre TCFD e disclosure financeiro no nível municipal. Nós temos diversidade de situações quando falamos de disclosure financeiro, então muito obrigada por participarem. E agora nós vamos começar a parte 2 da nossa conversa de hoje. E para isso eu quero passar para o meu colega Nicola Iessa. Nicola é parte do time de resiliência do ICLEI. Ele trabalha com finanças e administração. Então, agora passo para você, Nicola, para moderar este painel. Muito obrigada. Obrigado, Daniela, e muito obrigado ao Alex e a todos os outros pelas excelentes apresentações que nós tivemos. Para dar um pouco de contexto para as apresentações que nós vamos ter agora nos próximos 45 minutos.
como mencionado pela Daniela, nós também vimos nas enquetes que nós lançamos agora, nem todos nós conhecemos o que é TCFD, mas muitos dos colegas já estão trabalhando em implementar isso. Também em relação ao que Lucy e Alex explicaram, se você está no município e você já faz esse relatório no TCFD, você já está nesse arcabouço. Como foi mencionado, nós vamos agora entrar em um pouco mais de detalhes em relação ao que as cidades e stakeholders estão fazendo. Como vocês podem ver aqui, nós temos um line-up de palestrantes, vamos chamá-los um por um, e vou apresentá-los, e eles vão apresentar o que estão fazendo com o trabalho em campo. Antes disso, um lembrete ao nosso público e participantes. Primeiro, te lembrar que essa sessão tem interpretação simultânea em português e espanhol. Caso queira mudar o canal, é possível fazê-lo. E nós vamos ter também perguntas e respostas no final do painel. Então, por favor, adicionem comentários lá e nós depois vamos lê-los. Então, sem mais delongas, nós vamos falar agora do painel. Nós queremos começar com a cidade, que tem sido muito ativa no TCFD e que respondeu deu a segunda resposta na enquete. George Benson, administrador de transformação econômica da Vancouver Economic Commission no Canadá. Eu vou deixar você se apresentar e iniciar a sua apresentação sobre o que está sendo feito na sua cidade, Vancouver. Muito obrigado, é excelente estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu sou diretor de transformação econômica e, como agência, nós trabalhamos para dar suporte à reunião dos setores público e privado. Na cidade de Vancouver, nós temos feito disclosures de TCFD há muitos anos e o pensamento que continua a fortalecer. Muitas pessoas perguntam por que você faria isso, por que isso importa? E eu acho que, como nosso colega Alex falou, existe um racional fiduciário muito claro de por que isso importa. Esses são riscos materiais à estabilidade financeira da cidade, da mesma forma que são para empresas de qualquer dimensão. Então, eu quero dar crédito e parabéns ao nosso CFO, e eu acho que o que nós vimos é que a disclosure como um processo gera colaborações interessantes na nossa cidade e agora como agência de desenvolvimento econômico, o meu time tem a função de tentar expandir isso para a comunidade, para entender como é que eles podem fazer algo semelhante. E essa conexão entre o papel de liderança da cidade de Vancouver e como é que nós pensamos que isso também pode ter uma função e aumentar a resiliência e a estabilidade financeira da nossa cidade. Então, é um prazer estar aqui para compartilhar com vocês como é que esse trabalho está progredindo. Muito obrigado. Obrigado, você mencionou, é ótimo que vocês estejam fazendo todo esse trabalho e nós vamos poder falar mais sobre ele mais tarde no painel. E agora, para apresentar os outros panelistas, eu passo para o outro lado do oceano e outro representante que nós temos aqui nesse painel, da cidade de Atenas, Elizabeth Margiani, arquiteta e Departamento de Sustentabilidade e Resiliência da cidade de Atenas. Se você tem outros colegas, se você tem uma outra apresentação, então eu queria te pedir para, por favor, só ficar atenta ao tempo, porque nós vamos ter uma discussão e depois vamos voltar para você mais tarde. Elizabeth, você tem a palavra. Muito obrigada por nos convidarem para esse painel. Nós representamos o Departamento de Resiliência e Sustentabilidade. A cidade de Atenas tem trabalhado com muito afinco nas ações climáticas, oficialmente desde 2016.
criando a estratégia de resiliência climática. E agora, em junho de 2022, começamos com ações de adaptação e mitigação. Por um lado, nós temos o nosso objetivo de mitigação até 2050, e nós estamos numa crise agora, que mostra que agora faz mais sentido do que nunca embarcar nessas ações. Em termos de resiliência e adaptação, nós queremos reduzir os riscos climáticos, como altas temperaturas e as inundações localizadas, e também tentamos intensificar a resiliência da nossa infraestrutura. Os nossos objetivos de adaptação climática são relacionados aos espaços urbanos. Nós queremos aumentar o acesso aos espaços verdes. Nós também temos uma estrutura de governança que nos permite implementar a nossa estrutura em diversos departamentos. Ifigênia pode continuar. Obrigada, Elizabeth. Nós temos trabalhado em diferentes ações climáticas e projetos de alinhamento com os nossos objetivos locais, mas o resultado desse trabalho, nós tentamos disponibilizá-lo para as nossas cidades e stakeholders-chave, como instituições financeiras e governos locais, grupos de cidadãos e indústrias, etc. E ao trabalhar, por que falar sobre ações climáticas? Ao falarmos sobre isso, nós também estamos criando relatórios para o CDP e Clay Track. As emissões de gases de efeito estufa que ocorrem a partir de atividades no município de Atenas são analisadas anualmente pelo município desde 2014 até hoje. Na verdade, nessa zona, nós estamos na lista do CDP e Clay Track por 4 anos seguidos. E o que nós conseguimos alcançar até hoje, a partir de 2014, é de aproximadamente 21% de redução. E isso mostra o trabalho árduo que é realizado por parte do governo local, municipal e federal. É um trabalho que reflete o nosso trabalho árduo e nossas estratégias, refletindo as nossas emissões e nos dando argumentos. Nós temos muitas experiências em avaliação de riscos físicos e o nosso plano é uma avaliação abrangente de risco, como risco de inundação, ondas de calor. E também temos custeio para a implementação de medida de adaptação específica na nossa cidade. E um outro projeto já planejado para Kafitoshi, com assistência técnica do Banco Europeu de Investimento, utilizando soluções naturais através das instalações de financiamento de capital natural, em que nós tentamos renovar e fazer retrofit. Obrigado, Ifigênia. Agora que nós falamos do plano sobre a crise climática, nós precisamos acelerar ações e acesso aos riscos climáticos. Nós precisamos avançar nisso juntos com diferentes departamentos, como clima, infraestrutura, finanças e outros. Também precisamos fazer disclosure dos riscos para obter suporte político para lidar com esses riscos. E o momento é muito bom, pois o arcabouço internacional europeu está mais pronto do que nunca para suportar, proteger e financiar em grande escala e essas iniciativas que lidam com as mudanças climáticas para a implementação de planos específicos e ações, e uma mistura de recursos disponíveis já está pronto e vamos utilizá-los, como os fundos verdes, os programas europeus, financiamento de outras regiões, o Programa de Desenvolvimento de Ministérios e ferramentas de desenvolvimento e parcerias público-privadas e bem como patrocínios. Nós também sabemos
que, ao trazer novas fontes de financiamento, nós estamos até um projeto de infraestrutura, nós precisamos melhor avaliar os riscos e informar a eles em números que justifiquem a urgência das ações. E, para isso, nós temos agora o conhecimento interno, mas também queremos ouvir de outras cidades ou regiões a respeito de como fazer isso melhor. E nós também contamos com especialistas parceiros como a Eclay para avançar nessa jornada. Nós estamos muito contentes de discutir esse problema aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Elizabeth, Ifigenia e Takis, por trazerem a nossa atenção às ações que estão sendo realizadas em Atenas e também a implementação no nível local, que é o que nós buscamos fazer. Falando sobre isso e também falando sobre o financiamento para a implementação, é crucial, é muito importante, especialmente em situações difíceis. A nossa situação, como que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, falar sobre o assunto do nosso terceiro painelista, Alexander Shushenko, que é Team Leader de Desenvolvimento Ambiental. Muito obrigado por me convidarem. Eu gostaria de dar uma outra perspectiva a respeito da forma de pensar sobre a importância de disclosure financeiro, especialmente os aspectos relacionados ao clima, porque o país está em guerra e as atividades todas estão impactadas. Então, estamos trabalhando no sentido de suportar as cidades e preservar sua infraestrutura. As cidades agora já entendem a demanda e a quantidade de recursos necessários, o que as leva ao mercado financeiro. E isso dá um entendimento claro do que é esperado em termos de financiamento e suporte, porque a restauração, a recuperação vai envolver todos nós, exige muito de todos nós. E bancos e instituições financeiras da Europa são os maiores provedores dessa assistência, não só para a Ucrânia. O Banco de Investimento Europeu tem o maior portfólio de investimentos entre todas as instituições de desenvolvimento europeu internacionais. E é por isso que os requisitos, as discussões na Europa devem levar em consideração toda essa informação que é necessária e que deve ser revelada. E é por isso que nós estamos tentando não só propor as soluções que serão importantes em termos de restauração de infraestrutura crítica, que também deve ser considerada e incorporada em tais soluções. Porque, como vocês sabem, por exemplo, em certas cidades, em Mariupol, as pessoas morrem pela falta d'água. E uma das soluções é coletar água da chuva, que pode salvar vidas no futuro. Não apenas em adaptação à mudança climática, mas também contribuir com outros benefícios. E isso significa para as cidades que elas têm que entender a importância de coletar informações sobre os aspectos ESG e revelar essa informação como linha de base, também como resultado de suas atividades, dos projetos, especialmente como aconteceu com Atenas. Nós tivemos uma conversa com o Eclay e outras instituições que o maior desafio, mais importante agora, em melhorar a capacitação para facilitar o entendimento do que significa ESG e como essa informação tem que ser reportada e compartilhada
com todos para obter esse financiamento e dar suporte à restauração das cidades e fazer isso com base nos princípios, usando os princípios existentes. Muito obrigado, Alexander, por essa visão geral. É excelente que vocês estejam fazendo esse trabalho em campo em uma situação tão difícil e nós esperamos que isso ajude na capacitação e em construir um melhor futuro para todas as cidades, especialmente na Ucrânia. Durante o seu discurso, você mencionou a importância de instituições financeiras, bancos, intermediários financeiros. Então, nós temos representantes de instituições financeiras internacionais, CPRD, e é um prazer chamar Marta Modelowska do BRD. Marta ou Cristina, então, podem assumir a palavra. Bom dia ou boa tarde, dependendo do fuso horário. Eu sou Marta Modelewska e, juntamente com a Cristina, nós representamos o time de entrega e estratégia do DBRD. Nós somos um time de 100 especialistas trabalhando na região toda do BRD, ajudando a progredir com as ações climáticas, aumentando o acesso a capital para investimentos críticos na região. Pessoalmente, sou especialista climática com o foco em governança corporativa. Eu tenho o prazer de tratar de governança. A BRD estabeleceu a instalação de governança corporativa, que é a principal plataforma para o engajamento de uma grande diversidade de clientes parceiros para promover um comportamento sistêmico, uma mudança de comportamento sistêmica que crie incentivos para reorientar processos comerciais em jornadas de resiliência climática. Essa plataforma empoderou os clientes CBRD para tomar ações climáticas para o futuro. E como parte dessa plataforma, em meses recentes, nós criamos diversas novas parcerias e nós estamos buscando estabelecer formas de nos envolver com autoridades locais e municípios para ajudá-las a entender e adotar disclosures financeiros mundialmente reconhecidos. Cristina. Devolver a palavra para Cristina, que vai se apresentar. Obrigada, Nicola. Eu perdi minha conexão quando eu estava prestes a falar. Além de estar na equipe da Marta, o time de entrega e planejamento, estratégia climática, eu também estou no time de cidades. Eu quero falar sobre o principal programa no momento, em um momento, nas perguntas e respostas, vocês vão saber um pouco mais sobre isso. O programa tem o objetivo de dar suporte a projetos de infraestrutura municipal e cidades que desenvolvem planos de ação climática. Além disso, eu tenho trabalhado com Marta e outros colegas no hub de governança, onde as cidades são um pilar importante no trabalho com o clima. Nós vamos falar mais sobre isso durante a sessão e no contexto dos países de pressão ABRD, governança climática e disclosure, especificamente, são importantes para que as cidades comecem a entender seus riscos climáticos e a mitigá-los. E o último passo seria disclosure, seja através do CDP ou outra plataforma que os municípios queiram escolher. Então, basicamente, é isso e estou disponível para perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Cristina, pela sua intervenção. Nós fomos apresentados a representantes de cidades. Existe um último participante, então, desse painel, dessa parceria, desse cenário em relação ao disclosure financeiro, que são intermediários financeiros que têm um papel fundamental em se tratando de fazer a ligação entre disclosure e ação. E com isso, então, eu tenho o prazer
de apresentar Lisa Abram, a diretora da Brown Advisory para renda fixa. Olá, obrigado, é excelente estar aqui. Eu sou Lisa Abraham, eu sou da Brown Advisory, uma empresa de consultoria global com um forte foco em investimento sustentável. Nós temos diversas estratégias de equity sustentável nos Estados Unidos e também no restante do mundo. Eu sou líder dos esforços de integração nas nossas estratégias de renda fixa, e isso inclui os bonds corporativos e soberanos e subsoberanos, os bonds de governos locais. E então, nós conseguimos investir em todo o espectro, e mudança climática requer um esforço conjunto entre todos os setores da sociedade. Essa é uma das coisas que eu mais adoro em relação ao meu trabalho. Quando nós falamos de clima, nós falamos de risco e oportunidade. Então, nós estamos pensando em riscos que possam levar a interrupções operacionais e gastos imprevistos ou perda de receita. Nós falamos de implicações financeiras e de como é que isso pode levar ao aumento de risco no portfólio de investimento. E em relação a oportunidades, é aí que a gente busca como as empresas e também governos estão proativamente se posicionando para mitigar e adaptar aos impactos das mudanças climáticas. Em relação aos dados que utilizamos, o relatório TCFD sempre foi muito útil para nós no espaço corporativo, e alguns anos atrás nós começamos a trabalhar mais de perto com o CDP, e eles começaram a desenhar seus questionários para serem mais amigáveis em relação aos governos estaduais e federais, focando nos fatores mais importantes para os investidores. E é um prazer estar aqui nessa conversa. Hoje eu passo a palavra de volta para você. Obrigado, Lisa. É sempre interessante saber um pouco mais sobre o trabalho que os intermediários financeiros estão fazendo. Isso também se relaciona ao trabalho que está sendo feito no setor privado e no setor público. A maior parte do seu trabalho, é claro, que é com empresas do setor privado, mas certamente também existe um mercado em se tratando do setor público. Com isso, então, nós fechamos a rodada de apresentações, e eu sei que a Cristina deve ter se conectado novamente, e nós vamos passar a palavra para ela em breve. Antes disso, eu gostaria de pedir que a equipe mostrasse a próxima enquete. É claro que nós não nos esquecemos dos participantes da sessão, então peço que se conectem com o Slido. Temos outra pergunta para vocês. E vocês oferecemos uma explicação do TCFDs, e agora que vocês têm um pouco mais de perspectiva a respeito dos atores que estão envolvidos, nós gostaríamos de saber de vocês, como profissionais, o que é que vocês acham que pode ser o principal driver para o alinhamento com o TCFD? Seria a questão de transparência para tornar vocês mais responsáveis em relação aos cidadãos e público, ou é para fins de planejamento? É claro que o TCFD tem uma seção de governança e a gestão de risco, isso pode ser utilizado no planejamento de próximos passos, ou seria a questão financeira, as expectativas dos investidores e financiadores, quando você vai até o mercado buscar financiamento para suas atividades. Então, eu deixo a enquete aí, e eu peço que vocês, por favor, respondam. Nós vamos votar ela daqui a pouco, e antes disso, eu quero... Como vemos, temos muito a discutir. Temos muito sobre a mesa. Temos 30 minutos para promover essa discussão. Então, vamos agora nos aprofundar e fazer as perguntas para o palestrante, os palestrantes. A primeira pergunta que quero propor, vocês veem na tela. Olha só. Gostaria de endereçar a alguns de vocês. Alexander, Marta e Jorge. Como já trabalham, então, no disclosure, na transição ou risco físico, se é que fazem isso, vocês veem o valor agregado da TCFD?
Alexandra, Marta, George, quem gostaria de responder primeiro? Maybe I see you, George. Maybe if you would like George? to just tell us a bit more about Vancouver. George, nos conte um pouquinho mais a respeito da sua experiência de Vancouver. Uma das coisas mais interessantes sobre a TCFD para o trabalho de Vancouver é que, para mim, é algo que é coerente, que se une no nosso trabalho. Vancouver, em 2010, declarou que queria ser a cidade mais verde do mundo. Estabelecemos, então, essa meta ambiciosa, com uma visão, e desenvolvemos um plano de ação com 10 principais áreas de trabalho, desde reduzir o nosso footprint, a nossa pegada, até trabalho específico em operações verdes, um objetivo de economia verde, a minha agência vem trabalhando nisso, em uma série de atividades. Bom, isso era sobre mitigação. E, ao mesmo tempo, nós publicamos um plano de adaptação para a municipalidade. Já buscávamos todos esses elementos antes da TCFD. O que essa força-tarefa faz de maneira bem poderosa é que gera um momento interno e eterno. O interno é que todas as pessoas que trabalham com todos esses elementos, especialmente no Departamento de Sustentabilidade e Finanças, eles compartilham uma linguagem e uma estrutura. E aí, através disso, discutem as atividades e ações que são tomadas. E isso fica melhor inserido no plano financeiro como resultado disso. A equipe financeira, claro que pensava um pouco sobre isso antes, mas agora temos um mecanismo para reunir todas essas questões e contar essa história de maneira compartilhada. Vancouver tem uma classificação de crédito muito boa, tem uma gestão financeira boa, mas fomos além disso. Conversamos com os investidores e dissemos, esse é o trabalho que a gente vem fazendo, é assim que a gente compra os nossos títulos e estamos, então, inseridos nesse contexto. É isso que dizemos aos investidores. E esse foi o componente externo, as pessoas terem ciência do trabalho que a cidade de Vancouver faz. Voltando ao lado interno, algo que é relevante e importante é que o domínio de todos os atores relevantes, o domínio também se destaca, dominamos esses assuntos. Nós entendemos como fazer um planejamento de longo prazo e integração entre o plano de adaptação e mitigação. Isso se une de maneira bem única, bem exclusiva, e criou ambição e motivação na cidade e na nossa agência também, sobre o que mais podemos fazer para que os sistemas financeiros tomem a direção que a gente quer. Vancouver é uma cidade pequena, temos 600 mil pessoas, não somos uma grande metrópole, mas somos ambiciosos. Então, tentamos usar essa ambição para mudar aí a bússola na direção que queremos. O Conselho está desinvestindo nos combustíveis fósseis. Então, é a capacidade interna que foi construída através da TCFD. Isso aumentou a nossa capacidade de se engajar externamente com atores, como o sistema de fundos de pensão, com sistemas subnacionais e reguladores nacionais. Hoje eu tenho reuniões com o governo a respeito de regulações financeiras para a mudança climática. Todo esse trabalho, a gênese desse trabalho foi a TCFD e o relatório ligado a ela, porque aí todo esse conselho passou a dominar esse assunto por conta disso. Na verdade, não gerou novas atividades. O nosso trabalho de ação climática já estava ali, mas nos ajudou a criar uma história, a unir tudo, unir a parte interna e externa, ou seja, um domínio. Nós entendemos agora como as finanças e a ação climática podem ser unidas de maneira efetiva. E a gente quer ver isso continuando no futuro. E, nesse momento, trouxe coerência e nos ajudou a contar a história. Muito obrigado, George. Foi um grande testemunho sobre como pode ser usado no nível local. Como você disse, para uso externo e interno. Como disse, é um mecanismo bem único que reúne os departamentos das cidades e apoia também os atores externos para entender melhor o que acontece dentro da cidade e também como o mecanismo funciona. Ele é efetivo. Então, agora gostaria de circular a mesma pergunta para as colegas de EBRD, talvez a Marta, então, possa nos dar o ponto de vista dela a respeito desse assunto. Muito obrigado, Nicola. Olha, eu concordo com o George em alguns pontos que ele mencionou.
Ele falou sobre TCFD sendo uma estrutura importante que ajuda as organizações a compreender melhor a sua exposição ao risco de transição e ao risco físico, e também nos prepara para compartilhar experiências com o mundo externo. EBRD é um investidor em mercados emergentes e reconhece claramente que o acesso a dados de alta qualidade e informações climáticas de alta qualidade é crítico para decisões financeiras. Também acreditamos que há cada vez mais conhecimento, cada vez, na verdade, um gap, uma lacuna de conhecimento, e isso impacta os mercados emergentes financeiramente e não financeiramente em termos de seu acesso a capital. E para contribuir e abordar essa lacuna que está crescendo, o EBRD primeiro decidiu se tornar o primeiro apoiador da TCFD em 2018, integrando a estrutura da TCFD nos nossos processos internos e nas nossas políticas internas também. E desde 2019, nós começamos a fornecer serviços de consultoria a respeito da governança corporativa com base na estrutura TCFD para os nossos clientes, para ver como nós podemos contribuir para fechar essa lacuna na região. E como é que a gente faz isso? Eu não vou falar sobre as atividades internas, vou falar como a gente apoia os clientes. A gente faz isso de 3 formas diferentes. Primeiro, nós nos engajamos para desenvolver ferramentas dedicadas que vão ajudar a tomar decisões mais bem informadas. Nós projetamos ferramentas diagnósticas que compartilhamos com os nossos clientes. Isso lhes ajuda a entender as práticas climáticas atuais e também a entender que tipo de ação eles podem tomar para fortalecer ainda mais as suas próprias práticas. Nós também trabalhamos em capacitação dedicada e eventos de conscientização junto a nossos clientes, mas também junto a bancos centrais, agências reguladoras, associações comerciais, para que possam entender esse conceito, para ajudá-los a entender a estrutura TCFD também. E, finalmente, a gente também fornece aos nossos clientes serviços de consultoria, que se concentram nos pilares da TCFD. Esses serviços, claro, são customizados para as necessidades de nossos clientes e são especialmente focados em ou entender como a organização adota e divulga seus dados de acordo com a estrutura TCFD ou outra estrutura bem reconhecida, ou então como o processo de gestão de risco climático é feito com coleta de dados. São dois grandes grupos de atividades que hoje fornecemos para os nossos clientes. Mas conforme o tempo passar, a gente espera que a demanda também venha de outras áreas, por exemplo, estabelecer metas e métricas claras e fornecer apoio adicional para usar as informações climáticas para ter acesso aos mercados de capital. Atualmente, nós temos aproximadamente 30 clientes. É isso que temos no nosso portfólio. Nós prestamos serviços consultivos climáticos a partir aí desse tópico, é isso que fazemos no EBRD. Vou dar um exemplo. A gente vem trabalhando com uma grande trader de commodity na Ucrânia e na Turquia, para entender o nível de exposição. Queremos entender o nível de exposição da cadeia de valor do algodão. Queremos avaliar os riscos climáticos físicos e, a partir desse engajamento, nós ajudamos a empresa a melhorar as suas metas para essas 2 cadeias de valor, algodão e mais uma. E também definimos como vão apresentar essas informações no seu relatório anual. Nós ainda não temos exemplos de cidades, mas nós tivemos uma série de engajamentos com as autoridades locais e a Cristina vai falar mais sobre isso também. O que nós pudemos verificar é que a demanda para esse tipo de serviço de consultoria está crescendo, mas precisamos tomar aí, usar passos pequenos, mas primeiro entender
a estrutura como um todo antes de entrar em serviços de consultoria específicos. Yeah, thank you, Marta, for this overview. That's really helpful. Obrigada por essa visão geral, especialmente para as cidades europeias. Você está trabalhando mais. Eu acho que EBRD é o primeiro banco internacional que está fazendo esse tipo de trabalho na região europeia. Isso é muito apreciado. Estamos ansiosos para ver os resultados nas cidades também. Então, agora, eu gostaria de falar com a Alexander para ouvir a perspectiva da Ucrânia. Infelizmente, ele teve problema de conexões. Vamos esperar um minutinho. Mas a Lisa Abraham, gostaria de saber a sua opinião. Gostaria de conhecer o que ela acha a respeito da importância do risco de transição sob a plataforma TCFD. Poderia falar um pouquinho sobre isso, Lisa? Sim, eu acho que o que o George disse sobre contar uma história coesa, coerente, é isso que os investidores buscam, não é? Nós entendemos que cada um dos governos, cada entidade fica exposta a diferentes tipos de riscos climáticos. Às vezes é um risco físico, climático, dependendo da geografia. Então, eles devem ter aí os gastos em infraestrutura, também há pressões tributárias, mas a respeito do risco de transição, é aí que avaliamos a dependência econômica de combustíveis fósseis ou uma indústria que é muito intensa em uso de combustível fóssil. E nesse momento na Europa, nós vemos que há um equilíbrio entre segurança energética e transição energética. O nosso objetivo como investidores não é estabelecer expectativas não realistas. Nós queremos, na verdade, compreender o que é esse processo para poder priorizar a ação climática nessas áreas. Nós queremos delinear quais são os principais riscos, determinar o seu nível, como você aloca os recursos para abordar esses riscos, quais são os prazos, quais são os KPIs ou metas que você estabelece e qual é o progresso na direção dessas metas. Outra coisa interessante, quando a gente tem esse tipo de conversa com os governos locais, é verificar e compreender quem está sendo responsabilizado por essas metas. Será que a equipe de sustentabilidade em silo que opera lá na cidade? Ou será que isso é plenamente integrado no processo orçamentário da cidade? Ou será que o Tesouro, por exemplo, o Departamento de Tesouro está envolvido para as corporações? Queremos falar com o diretor financeiro, além do diretor de sustentabilidade, para entender como isso está tendo integrado na estratégia como um todo. E com relação ao risco de transição, o que eu gostaria de dizer é que nós, como investidores, nós recebemos pressão de nossos clientes para divulgar como o nosso portfólio está alinhado com o Net Zero até 2050. Muitas vezes, quando a gente pede esse tipo de dado, dos nossos clientes do portfólio, é que a gente precisa dos dados para poder divulgar e demonstrar o registro histórico dos nossos clientes. Mas eu entendo que sim, há muitos desafios para se calcular as emissões e há metodologias sobre como fazer isso. Portanto, meu conselho para aqueles que estão começando, se você não tem os dados quantitativos ainda, tudo bem, mas se você puder incluir explicações qualitativas, pelo menos, algum tipo de plano sobre como você considera esse risco, isso ajuda bastante para nós, como investidores, saber que pelo menos você está pensando sobre isso, mesmo não tendo chegado lá ainda. Todos estamos aprendendo juntos ao longo do caminho. E nós temos que priorizar uma abordagem colaborativa com os nossos clientes do nosso portfólio. Obrigado, Lisa, muito obrigado. Então, obrigado por informar que é um processo. As autoridades públicas não precisam ter informações perfeitas para serem divulgadas, mas pode ser construído com a capacitação ao longo dos anos. O Jorge acho que quer falar, mas gostaria de lembrar aos participantes que podem responder à enquete, se não responderam ainda. Então, enquanto isso, eu passo a palavra ao George. Muito obrigada, a Lisa disse uma coisa muito importante. Eu gostaria de destacar novamente, então. Quando a cidade de Vancouver começou o processo, nosso processo não era bom. Voltando para a divulgação regional, ela é muito alto nível. E tudo bem, isso é importante. Nós começamos com o que tínhamos, nós somos transparentes. E no chat eu coloquei o último relatório de 2021 e ele é muito mais sofisticado. E você pode comparar o original e agora o 2021. E nós temos uma capacidade descritiva maior. Algo que eu acho que é muito bom, e eu acho que eu falei disso, mas gostaria de esclarecer do ponto de vista da cidade.
não podemos ser míopes. Não podemos focar numa coisa, o risco de transição ou o risco físico. Vancouver está numa posição única. Nós temos poucos riscos de transição. A minha equipe trabalha muito na transição justa e temos sorte porque perda de emprego por conta da ação climática foi um número bem pequeno de empregos perdidos. Nós temos um plano para abordar esses riscos. Do ponto de vista de investidores, a gente espera que possamos nos tornar mais seguros. Temos risco pequeno, identificamos e atuamos. E também temos que abordar os riscos físicos. Temos várias estratégias, uma de resiliência, por exemplo, uma de atribuição, e tudo isso está ligado a esses desafios do risco de transição. Mas nós unimos os dois, isso é importante, não podemos esquecer de nenhum dos dois. No nosso contexto, a divulgação de TCFD era muito baseada no risco físico, porque era o melhor dado que a gente tinha. E fizemos muito trabalho em mitigação, mas não conseguíamos descrever qual seria o risco de transição para nós. Então, na verdade, isso evoluiu muito e na minha agência nós descrevemos um plano que é um plano de ação para a transição, ZTAP. ZTAP, na minha opinião, é grande parte da nossa estratégia de mitigação do risco de transição. Nós identificamos o risco em toda a economia e aí a gente diz que tem um plano para abordar isso. Os trabalhadores e trabalhadoras têm que participar dessa economia em bom estado. Nós queremos promover uma sociedade próspera e saudável. Então, tudo bem se você fizer o qualitativo primeiro, foi o que a gente fez, ok. E número 2, adaptação e mitigação, físico e transição tem que caminhar junto, porque todo mundo está trabalhando nisso, tem que fazer parte do relatório. E a gente reconhece que leva um tempo para chegar lá, mas tem que abordar ambos. Ou seja, nós somos uma cidade muito descarbonizada, 3,7 toneladas por pessoa. Para a América do Norte, estamos lá no patamar inferior, bem baixo. E ainda temos trabalho a fazer e abordar os riscos de transição. Estamos trabalhando. Na cidade de Vancouver, nós temos muito trabalho a fazer e eu tenho muita paixão sobre essa área, por isso que eu quis intervir. Muito obrigado, George. Você sim saiu na frente na TCFD. Isso ajuda a entender como o processo funciona. E você sabe o que é útil para ganhar mais insights. Por exemplo, como mencionado antes, vamos ver se nós podemos mostrar a enquete anterior. Vou pedir à equipe isso. E temos 10 minutos. O tempo não é grande, infelizmente. Rapidamente vamos abordar a outra pergunta. E ainda temos algum tempo para que possamos nos aprofundar na discussão. Como podem ver aqui, na tela, a área de finanças, com certeza, é a parte mais importante. É isso que vem à mente dos diretores quando falam sobre a divulgação de dados financeiros e climáticos. Os resultados moram aqui como finanças é importante para as cidades e implementar a ação climática nessa área. Os outros dois pontos, que também tem uma boa classificação, planejamento e transparência. São, claro, elementos muito importantes quando falamos aí do disclosure de dados. E ainda falando do disclosure, da publicação e divulgação de dados, as metas baseadas em evidência, claro que fazem parte da estrutura TCFD, e ICLEI e CDP fazem parte dessa rede de metas científicas que apoia governos locais e regionais para que possam avançar em ter aí as suas métricas e metas, para que elas possam ser apoiadas por dados e pela ciência também. Vamos começar então com a enquete e pergunto aos participantes se tem perguntas, podem colocar lá no chat. Temos apenas 10 minutos, não é muito, mas ainda assim eu gostaria de convocar alguns dos palestrantes aqui para responder as outras perguntas que temos. Vou pular direto aqui para os representantes de Atenas, para que respondam essa pergunta que leem na tela. Por que sair na frente na governança climática e na divulgação financeira ligada ao clima é importante para as autoridades públicas? Como mencionaram, estão construindo, colocando os tijolos para chegar lá, mas gostaríamos de ouvir, sim, a sua opinião, porque gostariam de embarcar nessa jornada. Ok.
Nós usamos ambas as abordagens em Atenas, usamos a abordagem de baixo para cima e de cima para baixo. E como departamento, estamos tentando encontrar o equilíbrio com relação a isso. Nós precisamos apresentar e engajar o departamento financeiro para esse tipo de mudança na cidade. A gente faz isso introduzindo mais membros nesses departamentos, que são as agências financeiras que temos aqui, e envolvê-los no processo de divulgação de dados climáticos. Eu adorei o que a Lisa disse sobre ter um departamento de resiliência que fica lá em silo, separado do financeiro. Nós tentamos muito, com o plano de ação climática, nós tentamos muito gerar um orçamento de clima para a cidade. Foi muito importante, um trabalho muito importante que foi feito para seguirmos nos passos adiante e conseguir ter mais inclusão e informações confiáveis do Departamento de Finanças. Nós temos que ter um orçamento climático para a cidade, um orçamento que seja transparente e reportável, como um todo. Obrigado, Elizabeth, pela visão geral. O ICLEI está aqui para apoiá-la, apoiar também com exemplos e casos que estamos hoje desenvolvendo, nesse momento mesmo. E agora, para elaborar um pouquinho a respeito desse assunto e discutir as oportunidades e por que é bom sair na frente, porque isso é importante. Gostaria de convocar a Cristina, do EBRD. Como já foi mencionado pelo colega, eles têm um programa para isso, então, com certeza, eles acham que é importante. Gostaríamos de ouvir um pouquinho mais a respeito disso, Cristina. Obrigado, Nicola. Primeiro, há dois motivos, apenas para lhes fornecer um contexto. Ouvimos aqui de várias cidades, de várias organizações, não é por que é importante para as autoridades locais fortalecer a governança para o clima e, no final das contas, se preparar para o disclosure. O primeiro ponto, e a gente ouviu isso, entender, para responder continuamente aos riscos climáticos. Isso é importante como uma atividade crucial para as autoridades e cidades. Têm que estar atualizadas com o que têm e devem continuar a responder e a mitigar. E também a tomada de decisão. As implicações financeiras têm que estar ligadas ao orçamento, isso tem que ser atualizado o tempo todo. O segundo ponto é transparência. Ouvimos aqui, não é algo que é apenas legislado, temos que demonstrar que as instituições financeiras que as cidades estão proativamente respondendo aos riscos climáticos e esperamos que com isso possam ter acesso ao capital no longo prazo. E como outros painelistas mencionaram, na verdade as cidades têm que assumir os seus riscos, mesmo que não tenham chegado nesse patamar ainda. E rapidamente, como o EBRD apoia tudo isso, eu falei sobre o programa Great Cities do EBRD, programa iniciado lá em 2016. É um programa de infraestrutura de sustentabilidade, 5 bilhões de euros, apoiando as cidades nesse caso, priorizando o seu investimento em infraestrutura. Quando a pandemia aconteceu, nós percebemos que mais cidades estarão sujeitas a mais vulnerabilidades, mudanças de orçamento, e com base disso, nós atualizamos a metodologia do programa com a ajuda do ICLEI para se focar nos riscos e vulnerabilidades da cidade. E isso foi introduzido na análise de baseline e o plano de ação foi baseado nisso. Bom, além do programa de Green Cities, de cidades verdes, nós temos um programa de governança corporativa, que é uma outra forma, é uma continuidade sobre como o EBRD pode apoiar a capacitação no nível municipal, para poder entender os riscos climáticos e mitigá-los. E como nós ouvimos da cidade de Vancouver, isso envolve ter o apetite para unir essas ações que estão realizando. E compreender que, na verdade, é um processo. Os primeiros passos seriam compreender e responder, em vez de ter toda a métrica da TCFD já plenamente alinhada. Gostaríamos de começar a apoiar as cidades, como a Marta disse, nós estamos explorando isso com várias cidades no programa Green Cities e esperamos que possamos apoiar as cidades nessa sua trajetória.
Obrigada, Nicola. Thank you very much, Cristina, for this Obrigada, overview and Cristina, to pela give their visão geral to e agradeço panelists também for their aos intervention. outros Now maybe panelistas we pela will sua have another intervenção. round of question, but also be mindful of the time. Teríamos I uma think we have 5 rodada minutes de before the perguntas, closing of temos the 5 session, so minutos antes do maybe I will fechamento just da be sessão. looking at my colleague Alice Daniela, who is helping me in coordinating A this with Ailis Daniela, estou olhando if aqui there is para any você. question by Poderia ver the se no audience. chat tem alguma pergunta da plateia? Is there any question, Alice Daniela? Alice Daniela, tem alguma Nicola, pergunta? no specific questions. Não há There are pergunta some específica. regarding further information that we have Com provided relação a in the informações slide. adicionais, So nós já there's no fornecemos aqui specific os vários question. links, Okay, mas não há perfect. nenhuma Thank you pergunta very específica. much, Ok, Dani. muito So obrigado. maybe Obrigado, I Dani. will just ask Então, com everybody, isso, the organizing team to vou pedir à read the organização last mais uma question of the vez que day, coloquem a the última word enquete que cloud. temos para o And dia de then hoje, que é a nuvem de quickly, I palavras. will just ask Enquanto a gente faz if they do isso, have any vou final perguntar aqui points or aos remarks painelistas se tem algum or comentário highlights that they final, would like algum destaque que to say, gostariam de so fazer, to think about it, and I will just give you the alguma floor coisa for a para as moment. pessoas But in pensarem. the meantime, Daqui a for pouquinho passo a instance, palavra para for vocês. all attendees, if you can Mas just para please todos os go participantes, por back gentileza, podem voltar lá to para a the enquete? slideshow one last Vão lá time, para o and slide, we will just like to última understand vez. more from your E side gostaríamos de the conhecer um use pouquinho mais de of the vocês. content of this Como session to consider vocês the financial usam o teor disclosure dessa in sessão the aqui, future que é a for divulgação climate financeira policy in ligada the ao future. clima We no already had futuro? Como é some que vão usar attendees essas with the informações no most of them futuro? interested in financing, Estão others interessados aí na área de financiamento, or city planning, but mas às if you vezes can just planejamento da further cidade ou elaborate on transparência, that. né? Então, poderiam And elaborar mais qual é o seu with that, interesse as para I o futuro? mentioned, I'm just looking at my at the panelists here. I Estou don't know aqui if verificando any os of them would like to take the painelistas. floor for Não sei se any gostariam de last dizer points or aí os seus highlights comentários from your finais side. da nossa sessão. Muito obrigada. If not, I will maybe just Bom, se não há as palavras finais, eu vou então perguntar isso a mim mesmo. of course, financial institutions, As instituições support financeiras stakeholders and estão apoiando as cities partes to be interessadas e as assessing cidades. cities, and here I'm looking at Estão avaliando as George and Elizabeth, if cidades. you will have Estou olhando any para o George e very para a Elizabeth snapshots, agora. last words on Será que tem aí alguma financial última disclosure palavra policy as para next steps resumir a from your divulgação side before we financeira? come Quais back? So são os maybe últimos passos first para vocês? George and then Então, Elizabeth. George e depois a Elizabeth. Obrigado, Nicola. Duas coisas. Se a TCFD é o primeiro passo que você vai cumprir para as finanças climáticas, não espere que seja o último. Há muito potencial nessa estrutura para engajar o setor privado, para que as soluções sejam implementadas localmente, para também trabalhar com a regulação financeira e para adotar um sistema financeiro mais favorável ao clima. E o segundo aspecto, nós trabalhamos nisso nessa comissão. Há muitas oportunidades de alavancar a divulgação de TCFD para apoiar a ação climática. O exemplo que eu uso é que nós estamos explorando nesse momento se a cidade de Vancouver vai ter a sua divulgação, que vai ser um modelo para as pequenas e médias empresas da cidade, para usar também esse tipo de relatório de divulgação. Uma pequena empresa, que não é uma empresa de capital aberto, pode ser que eles não tenham que divulgar, eles não vão enfrentar um requisito regulatório. Entretanto, eles vendem para nós, eles vendem para empresas maiores, como a Lisa levantou, eles podem realizar esse tipo de trabalho. E nós acreditamos que há uma resiliência econômica financeira. E é bom compartilhar, então, o conhecimento que temos através das divulgações com a comunidade, para que possam abordar os seus riscos físicos e de transição e que levem a sério. E isso também faz com que a gente se engaje mais com as regulações financeiras e os legisladores financeiros. O Departamento de Desenvolvimento Econômico deve participar dessas conversas. Nós temos uma comissão que já atua há 10 anos e que fez muito trabalho econômico, e há muito mais a fazer, que queremos fazer. Então, gostaríamos de motivar os nossos parceiros, por exemplo, o C40, envolver o Departamento de Desenvolvimento Econômico, não apenas o financeiro, porque os dois departamentos juntos podem fazer muita coisa junta. Então, trazer tudo isso à mesa e você ficará surpreso com os resultados. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Elizabeth, quer agregar alguma coisa? Rapidamente, aqui uma observação, são duas coisas, na verdade. Primeiro, a capacitação
primeiro para o clima, depois para a divulgação de dados de carbono no geral e depois expandir a escala para esse novo conceito da estrutura TCFD. E o principal desafio é trabalhar com a equipe financeira para avaliar os riscos de maneira efetiva e, na verdade, transformar as informações em números passíveis de ação. E nós temos as métricas climáticas técnicas, mas temos que garantir que as ações sejam coletivas e que tenham um orçamento coletivo, envolvendo as organizações nacionais, locais e internacionais, e tem que ser aprovada pelo conselho local, né? Claro. É um processo bem longo que precisa ficar ainda mais amplo na escala da cidade. Obrigada, Elizabeth. Na tela, nós vemos aqui que os participantes estão escrevendo as suas palavras favoritas para a divulgação de dados financeiros e climáticos, tomada de decisão, transparência, educação, responsabilização, colaboração, capacitação. Há muitas palavras que estão aparecendo na tela e que, sim, nos ajudarão a entender um pouquinho mais qual é a demanda das cidades com relação à divulgação financeira e climática. Infelizmente, tenho que fechar essa sessão e, por conta do tempo, eu vou passar aqui as mensagens finais do meu lado e depois os painelistas. Muito obrigado a todos os painelistas por nos levarem ao longo dessa jornada. Jorge, Elizabeth, Alexandra, Marta, Cristina, Lisa e a cidade de Atenas também. Obrigado por estar aqui conosco. Agradeço também aos apresentadores da primeira parte, os colegas do CDP que estão coorganizando essa sessão. Nós temos a Nua e o Holger e a Alexandra. E a Daniela também, que facilitou a sessão. Agradeço também a equipe organizadora, Joana e Catalina, por terem apoiado aí com os bastidores da sessão. A última coisa, se puderem, por gentileza, preencher a pesquisa de satisfação do Daring Cities, ela está agora no chat para vocês responderem. Essa sessão é apenas o princípio de uma jornada para cidades na direção do disclosure financeiro e climático, sob a égide do TCFD. Então, temos o apoio dos colegas do CDP, juntamente com o ICLEI, e claro que queremos trabalhar adiante com todos vocês como partes interessadas dessa jornada. Muito obrigado. Desejo a vocês um bom dia, uma boa noite. Onde quer que estejam, muito obrigado. Até logo. Thank you very much.